que realmente fez com que tudo acabasse assim, né, com essa conotação pejorativa da Idade Média, né, como sendo uma suposta Idade das Trevas, na verdade foi um pastor escocês chamado Gilbert Burnet. Apesar de ser escocês, né, ele tinha suas atividades religiosas na Inglaterra, né? Ele era inclusive consultor dos reis ingleses, né? E ele escreveu um conjunto de obras, se não me engano são 16 volumes, que é a história da reforma na Inglaterra, né? Então, na verdade, a gente tem um dedo protestante aí também, né? Para a formação dessa ideia de que a Idade Média seria uma Idade das Trevas, né? Gilbert Burnet, de fato, quando vai escrever esses livros, ele menciona que é um período obscuro. Ele usa mesmo o termo Dark Age e no contexto pejorativo. Não ele mais usou porque o Petrarca usou? Ele se baseou no Petrarca mesmo? Sim, ele se baseou na obra de todos os renascentistas, inclusive, né? Aliás, o próprio protestantismo tem muitos princípios, muitas bases no Renascimento, né? Mas ele vai além, né? Ele, de fato, ele acaba colocando assim como um termo pejorativo. Ele foi muito influenciado na época por um evento que aconteceu na Inglaterra, o Popish Plot, que é a conspiração do papado, né? Que, na verdade, não passou de um boato, né, de que os católicos tinham uma grande conspiração para matar o rei da Inglaterra, que era protestante, né? E, embora ele não tenha sido um adepto radical desse movimento, né, esse frenesi gerado na Inglaterra influenciou muito, né? Aliás, todas as produções culturais inglesas do final do século XVII, começo de XVIII, né? E Gilbert Burnet não escapou disso. E aí ele vai fazer força sobre esse termo, né? E depois os iluministas, claro, né? Voltaire e tantos outros, né? Que viam na Idade Média como um período obscuro de atraso, como se não houvesse nenhum tipo de desenvolvimento, né? E todos esses mitos, né? Depois também século XIX, né, nós tivemos aí outras obras que acabaram atrapalhando bastante a historiografia, né? E 1800... Mas no século XIX teve também um movimento romântico de visão medieval, né? Que mais atrapalha que ajuda. Sim. Que imaginou o cavaleiro ideal, né? Construído castelos idealizados como aquele lá do sul da Alemanha, Neuschwanstein, né? Isso. No tempo do Luís da Baviera e tal, né? Também teve, além da crítica, né, liberal, marxista, também teve um movimento romântico. Verdade. Meio místico, esotérico também, né? Sim, verdade. O movimento romântico é ligado, né, a essa... Era uma tentativa de restaurar uma Idade Média dourada, né? Isso. Lembro que o professor Fedeli falava muito sobre a lenda dourada, né? Depois nós vamos discutir, vai ser o último ponto. Que a lenda cor-de-rosa da Idade Média também atrapalha demais. Sim. Vai ser o último ponto. Digamos que é o erro oposto, né? O erro oposto. A gente vê de um lado, né, do espectro Dark Age, e de outro lado a lenda rosa ou dourada, né? Que é a Idade Média como também... tendo sido paradisíaca, né? O novo Jardim do Éden. Não teve defeito. Não é isso que eu defendo, né? Que o canal Medieval defende e que qualquer historiador de bom senso também defende, né? Com certeza. Né? Inclusive, no Renascimento, você deve lembrar o nome, porque me fugiu o nome gótico também foi pejorativo. Isso, exato. E quem que deu o nome gótico pejorativo? Me fugiu um nome. Inclusive, ele gerou uma campanha contra as catedrais góticas. Elas passaram a ser mal vistas no Renascimento. Curiosamente, quem reverteu isso em parte foi o Goethe, né? Sim, curiosamente. Curiosamente. Pessoa que não tem nada a ver com... infelizmente me escapa o nome também, mas de fato... Ele usou o nome gótico num sentido depreciativo, né? Mas o nome gótico, que significa na origem God, Deus, na realidade não é pejorativo de fato. Sim. Ele acabou... Sim, que seria no caso a idade dos godos, né? Dos godos, mas os exatamente. próprios godos ou góticos, né, vem do termo Deus divino. E então até para criticar a Idade Média eles foram infelizes. É uma crítica de renascentistas e iluministas para criticar uma idade que eles não concordavam, uma época que eles não concordavam, porque eles pensavam princípios opostos. Agora, que argumentos nós podemos dar positivamente? Dizer, olha, não foi dado das trevas por causa disso, disso e disso. Bom, primeiro pelo fato de que a Idade Média foi um período de reconstrução civilizacional. Qualquer historiador honesto, bem intencionado, sabe disso. É verdade que no início da Idade Média, ali pelos idos de 476 d.C., né, é verdade que nós tivemos um colapso civilizacional, mas isso não foi no mundo inteiro.
Isso foi especificamente na Europa Ocidental, por conta da queda do Império Romano, né? Aliás, isso é uma coisa importante de dizer também, né? Idade Média, antes de mais nada, ela é um conceito historiográfico, né? E que foi usado para designar esse período, né? Os católicos, os cristãos, eles contavam os anos a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo e pronto. Ano 100, ano Domini 100, 200, 300 e acabou, né? Agora, essa preocupação em formar uma grande era e entender veio a partir dos renascentistas. E até por isso que nós temos várias propostas de anos para o início e para o final da Idade Média, né? Por exemplo, em algumas apostilas francesas, a gente encontra lá a passagem dos bárbaros pelo Reno, até antes da queda do Império Romano. Outros não, acredito que foi o começo ali na queda do Império Romano. E mesma coisa o final, né? Eu lembro que o professor Orlando Fedeli falava muito do ano de 1303, com o atentado de Anagni, de fato muito simbólico, né? Dá para dizer que a Idade Média católica talvez terminou ali, né? Mas outros consideram 1453 como uma data de término para a Idade Média, o que faz certo sentido, a queda de Constantinopla. E outros ainda, eu sei que na Espanha e acho que na Polônia, né, nós temos muitos livros que consideram 1492 como o fim, por conta da descoberta das Américas, que também faz certo sentido, a descoberta de todo um mundo novo, né, que vai modificar bastante, né, as relações internas ali da Europa, né? Então, na verdade, o que a gente tem que entender aqui é um conceito, que a gente aplica a um tempo e a um período, né? É um conceito criado por europeus para designar a Europa e europeus em um determinado período histórico. Então, algumas pessoas vêm lá no meu canal, professor, e vêm falar que, justamente, eu faço um trabalho muito eurocêntrico, né? Isso é uma crítica muito comum. Ora, isso, na verdade, a frase é redundante, né? Idade Média e você é eurocêntrico, mas a Idade Média é um conceito europeu para europeus, né? Então, isso tem que ficar bem claro aí para o pessoal. Agora, claro, além desse período de reconstrução civilizacional, é o momento onde, de fato, a Igreja Católica organiza as escolas abaciais, as escolas das catedrais. É um momento também onde surgem as universidades, né, os hospitais e tantas outras invenções que até podemos falar mais para frente, invenções e inovações no campo da ciência, da tecnologia também, né? Então, muito do que nós somos hoje em termos de cultura remete aos tempos do medievo, são muitos os avanços do medievo. A Revolução Agrícola Medieval, de fato, houve todo um contexto ali muito interessante, né? Providencial, digamos, porque em 950 vai iniciar o assim chamado período quente medieval. As temperaturas aumentam, né? E ao contrário do que muitos dizem, inclusive isso é benéfico para a agricultura e não o contrário. Isso acontece por conta de uma alteração nas correntes termoalinas no Oceano Atlântico, né? É uma questão que envolve a pressão, né? E também a salinidade do mar. Isso vai afetar as temperaturas. Achei que era em relação ao ciclo solar ou não? O ciclo solar, não necessariamente. Talvez tenha alguma... Sabe-se que o ciclo nodal lunar tem a ver... tem esses ciclos, né, de 18,6 anos, mas esse não, essa é uma questão de uma alteração da corrente termoalina mesmo. E isso vai favorecer, é claro, a agricultura, mas alguém tem que plantar. Então, não é só o clima, não é só um fenômeno ambiental, não. Os medievais lá arregaçando as mangas e trabalhando, né, tendo inovações, os monges cistercienses ajudando muito nesse processo, né, porque eles começaram a trabalhar com forja de ferramentas em seus mosteiros, especialmente na Inglaterra, drenagem de pântanos, né, aumentar as áreas de cultivo. Logo depois veio a charrua, ou o arado pesado, né, com tantas inovações, e isso vai fazer com que haja uma abundância, de fato, de alimentos no campo, e até muitas pessoas acabam... não tendo com que trabalhar, né? Porque poucas pessoas conseguem agora produzir mais alimento do que outrora. Então, algumas pessoas ficam um tanto quanto ociosas. Então, o que elas vão fazer? Por acaso, elas vão para a cidade. Então, aí tem um pontapé inicial também do renascimento comercial e urbano, né? Então, se isso foi possível no nosso legado da cultura ocidental, né? Da civilização ocidental, isso é graças à Idade Média, a ação da igreja, desses medievais, né, valentes trabalhadores aí, que fizeram essa reforma agrícola, de fato, né, ao lado de tantos outros fatores, também as guildas, né, tantas coisas assim.
Você chamou um ponto bom, hospital, né? Esse é um capítulo, aliás, é muito raro você achar a história do hospital. De fato. Eu mesmo estava pesquisando e é muito raro. Você não vê a história também de Santa Casa de Misericórdia, foi fundado pelos portugueses. E, de fato, o hospital como nós conhecemos foi inventado na Idade Média pela visão de caridade da Igreja Católica. Até então, para gregos e romanos, o hospital era só para eles, era um cuidado voltado só para eles. Não era um conceito universal de hospital voltado para uma coisa ampla, né, para todo mundo, né? Sim, sim, de fato. E na França vão surgir os hospices, né, que vão aí justamente cuidar... tanto, enfim, de pessoas idosas, funcionava também como se fosse um asilo, mas também orfanatos, né, os próprios hospitais. E a beleza hospitais. Dos hospitais. O hospício de Bonn é uma maravilha. Isso era um hospital medieval. Isso é uma maravilha, né? É um espetáculo. Sim. Fica lá na Borgonha. E eu tive a oportunidade de visitar, por isso que não sai da minha cabeça. Sim. E aí realmente é espetacular. Então a visão... dos medievais de hospital, além de cuidar dos outros, ter uma visão com todo mundo, foi a primeira vez na história que isso aconteceu, também tinha uma preocupação estética. Sim. Esse daí foi fundado por um casal de nobres, se não me engano. Não sim, foi nem sim. pela igreja, foi por um casal de nobres. E depois nobres. foi doado, salvo engano. Mas olha essas cores, né? Só essas cores já trazem alegria ao espírito, né? E a decoração interna. E lá eles desviaram um canal lá de um rio. Então havia muita higiene lá. Ali está os leitos. Aqui é interno. Aqui é interno. Os leitos aí, fantástico, né? Fantástico. Então, é importante também lembrar que todas as pessoas, né, tinham acesso a esse de trabalho do hospital. Não eram apenas os nobres ou apenas os burgueses. Não era assim, não. E mesmo a Ordem de Malta, que era a Ordem dos Hospitalários, né? Eles mantiveram vários hospitais ao longo de toda a Europa, né? Até por isso que eles ganhavam terras dos reis, porque os serviços que eles prestavam eram muito valiosos, né? Além de muitos deles serem guardas, como cavaleiros que eram, também tinha justamente esse trabalho, esse cuidado de enfermaria, de hospitalar, né? Só na Terra Santa, durante as Cruzadas, eles tiveram 5 hospitais. 5 hospitais, a gente está falando da passagem do século XI para o XII, né? E teve um hospital em específico que ficava em Jerusalém, que atendia 1.000 pessoas, ele tinha 1.000 leitos. E esses 1.000 leitos eles podiam ser expandidos. Por quê? Porque todo cavaleiro hospitalário ele fazia um juramento de ceder o seu próprio leito da sua cela caso precisasse, caso tivesse um doente. Então ele ia dormir no chão, ele ia passar a noite em vigília, né? Que coisa linda, que bonito isso, né? No entanto, quando nós olhamos para as nossas apostilas didáticas escolares, nós não encontramos sequer uma nota de rodapé sobre isso. Né? Um crime, praticamente. Se diz que muito a Idade Média era de ignorantes, que havia uma massa de analfabetos, que a igreja controlava o saber e tudo. O que você tem a dizer sobre isso? É uma falácia terrível, porque é fato que no começo da Idade Média houve toda aquela conturbação social, né, decorrente da queda do Império Romano, mas tão logo foi possível, primeiramente os monges, depois muitos eruditos também, não só religiosos, né, contribuíram assim para se atingir um nível de produção cultural imenso, né? E eu não estou falando aqui do renascimento cultural, não, somente no final da Idade Média, né? Se a gente remontar mesmo na alta Idade Média, né? Mas mesmo ali, mesmo no começo, nós tivemos, por exemplo, a Renascença Carolíngia, a Reforma Carolíngia, que foi uma coisa fantástica, né? E, para quem não sabe, foi todo um renovo cultural surgido na França, entre a França e a Alemanha, né? No extinto Império Carolíngio, sob a tutela, digamos assim, de Carlos Magno, mas se engana quem pensa que Carlos Magno era a peça central, né? Quem era a peça central era um arcebispo, o arcebispo de Orleans, Teodulfo de Orleans. E é ele quem vai justamente conduzir uma série de estudos e incentivar as artes, o estudo, a educação como um todo, né? Para quem não sabe, a Renascença Carolíngia, ou a Reforma Carolíngia, ela teve 5 pontos de um avanço imenso, né? Então, só para citar alguns deles, né? A invenção da minúscula carolíngia,
que foi a ideia de começar a escrever as letras minúsculas e padronizadas. Verdade, né? Isso é impressionante. Quando a gente escreve hoje, não dá valor ao minúsculo, né? Mas você imagina a revolução que foi feita. Sim. Muito hoje em dia se fala, né, professor, da alfabetização, que começou na Idade Moderna, que é nada, né? Tem que remontar a Renascença Carolíngia, porque se não fosse a letra minúscula, ninguém estava escrevendo nada. Né? Imagina o quanto agiliza a leitura e a compreensão do texto, né? A diferenciação da... Escrever é muito mais fácil. Lembrando que na época não tinha imprensa, né? Pois é, justamente. Tem os copistas. E os copistas tiveram o trabalho facilitado com a letra minúscula. Sim. Aliás, os copistas surgiram justamente na Renascença Carolíngia. E eles tinham um compromisso muito bonito, que era reproduzir fielmente, caractere por caractere, sem nem mesmo conhecer a língua, muitas vezes. Então, alguns monges não conheciam o grego, ou não conheciam o latim, enfim. A maioria conhecia o latim, né? Mas, enfim, estamos falando da França. Mas, quando eles iam copiar o documento, às vezes eles não conheciam a língua que eles estavam copiando. Então, por que eles faziam isso, né? Porque eles pensavam que ali, de repente, podia ter, sei lá, a cura por uma doença que os gregos antigos descobriram, uma tecnologia que podia fazer a diferença. Né? Então, olha só, eles podiam ter pegado aquele papel e jogado fora. Exatamente. Né? E não. Tanto que tem um autor, que é Kenneth Clark, e ele é um protestante, ele não é católico. Ele escreveu um célebre aí, que é um clássico, que é A Civilização, o livro dele, de Kenneth Clark. Ele de fato, isso está no livro dele. Né? Ele comenta que todos os documentos da antiguidade que chegaram nas mãos dos monges do século VIII, que viveram sob Carlos Magno, perduram até os dias de hoje. Quer dizer, o que chegou na mão deles, chegou até a gente. O que não chegou, já era. Claro, nós sabemos hoje que alguma coisa também acabou chegando por fontes árabes, por que fontes deturparam muita coisa. Mas que deturparam, né? muita coisa. Muita coisa, de fato. Então, olha só que incrível isso, né? Que impressionante. E muitas outras coisas, né? As escolas das catedrais, né? Que surgiram também nesse contexto. As escolas das abadias já existiam. Foi uma iniciativa da igreja. Né? Nas abadias, nos mosteiros já existia. Mas esse contexto, digamos, urbano, citadino, né? Junto às catedrais, vai surgir aí já na época de Carlos Magno. Nós estamos falando do quê? Estamos falando do ano 800, século IX. Nós não estamos falando de Leonardo da Vinci, né? Desse tempo do Renascimento, ali dos séculos 14, 15, 16. E foi a igreja e a família que reconstruíram a sociedade, que reconstruíram a civilização ocidental, a cultura ocidental.